Boa tarde. Estamos aqui diretamente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, o 5º FGBGA, trazendo aqui na pauta, nesse podcast, em parceria, junto com a Human Talks, 2 representantes incríveis da temática atual de sustentabilidade. Sou Luiz Escavarda e tenho a honra e o privilégio de conduzir esse podcast com uma das maiores autoridades da temática de mudanças climáticas, eu não vou nem dizer do Brasil, do mundo, o professor Carlos Nobre, que, juntamente comigo, participará também de um bate-papo, tendo uma outra autoridade, uma outra pessoa que eu admiro, um amigo meu, o Rogério, que é o nosso CEO, presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental. Rogério, professor Carlos Nobre, boa tarde, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Muitíssimo obrigado pelo convite, prazer também estar aqui. É a primeira vez que eu venho no Fórum Brasil de Gestão Ambiental, mas nem preciso dizer da importância desse fórum. Importantíssimo. Eu venho há 42 anos fazendo pesquisa sobre mudanças climáticas, ambiental, principalmente em toda a Amazônia. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse importantíssimo evento. Sou professor atualmente na Universidade de São Paulo e também co-presidente do painel científico para a Amazônia. Excelente. Professor, boa tarde. Muito bem-vindo novamente. Vou seguir aqui para a primeira pergunta, e não é dos desafios que a gente enfrenta hoje, que já é um tema bem batido e todos conhecem, e sim migrando para as propostas. Dentro desse desafio gigantesco, que não é um desafio brasileiro, é um desafio mundial, quais seriam alternativas de curto prazo, médio e longo que o senhor poderia compartilhar com o nosso público aqui do podcast? Olha, sem dúvida, nós estamos nunca a temperatura do planeta em 120, 130 mil anos atingiu o que atingiu em 2023, 2024, que continua. Mais de 1,5 graus mais quente que antes do aquecimento global. Os desafios são imensos, todos os recordes de extremos climáticos foram batidos nesses anos, ondas de calor, secas, incêndios florestais e as chuvas excessivas, rajadas de vento, tudo isso. Então, o que nós temos que fazer imediatamente? Nós temos que atuar para combater essa emergência climática nunca vista. Então, a curtíssimo prazo, que nós não estamos vendo no mundo inteiro, muito menos aqui no Brasil, é buscar adaptação a todos esses eventos extremos. Adaptação é aumentar muito a resiliência de toda a população brasileira. Por exemplo, a maioria das pessoas olham mais essas chuvas excessivas, como aquela de um ano atrás no Rio Grande do Sul e muitas outras partes do Brasil e do mundo, mas as pessoas não sabem, a maioria não sabe, que o evento climático extremo que mais leva a mortes são as ondas de calor. Atualmente, elas estão levando a centenas de milhares de mortes por ano em todo o mundo, dezenas de milhares de mortes aqui no Brasil. Então, nós temos que nos preparar muito, principalmente idosos, crianças com menos de 5 anos e pessoas doentes. Então, é uma atuação muito grande de preparação. As pessoas não podem ficar expostas a essas ondas de calor. Então, nós temos uma responsabilidade muito governamental. O governo tem que ajudar muito. O setor privado também, que é o que a gente chama, vamos tornar muito mais verde. O Rogério vai depois cobrir muito isso. Vamos tornar muito mais verde o nosso país. O nosso país é o país com os maiores biomas, a maior biodiversidade do planeta, mas 86% dos brasileiros são urbanos e nós perdemos muito a vegetação urbana. Então, nós temos que acelerar demais, aumentar muito todas as áreas verdes do Brasil, isso para o evento das ondas de calor. Mais de 4 milhões de brasileiros residem em áreas de risco de chuvas excessivas, deslizamentos em costa, beira de rio,
e essas pessoas não podem continuar, têm que ser colocadas, transferidas para lugares muito mais resilientes. É aquele programa que o Brasil criou lá atrás, Minha Casa Minha Vida. Nós temos que dar uma grande escala, minha casa para salvar a minha vida. Tem que estar num lugar muito seguro, também com muita vegetação para baixar a temperatura. Então, eu diria assim, no curtíssimo prazo, nós temos que nos adaptar a esses eventos que dificilmente vão reduzir. E é lógico, nem preciso dizer. Se a temperatura não baixar, a ciência está tentando explicar, mas se ela permanecer como nos últimos 2 anos, nós poderemos chegar em 2050 com 2,5 até 2,6, 2,7 graus mais quente. Isso é um ecocídio, como nós chamamos, um suicídio ecológico para o planeta todo. Então, não podemos de jeito nenhum deixar a temperatura ultrapassar muito 1,5 graus. Para isso, nós precisamos acelerar demais a redução das emissões dos gases de efeito estufa. 2022 teve a maior emissão da história. E 2023 não se vê nenhuma grande redução. Então, nós precisamos zerar as emissões muito antes de 2050. O Acordo de Paris e a Conferência das Partes, a 26ª COP26 em Glasgow, na Escócia, em 2021, falaram para não passar de 1,5 graus, nós teremos que zerar as emissões até 2050, as emissões líquidas, e reduzir rapidamente até 2030, 43% de redução em relação a 2019. Nós não estamos indo nessa velocidade e o que a ciência está mostrando agora é que se esperar para zerar as emissões líquidas até 2050, nós podemos atingir 2,5. Então vem aí um gigantesco desafio de todos os países. O Brasil tem sido, nos últimos 2 anos, com a redução dos desmatamentos, o 6º maior emissor. Então o Brasil também tem que acelerar muito a redução das emissões. E a COP30, em Belém, em novembro, ela tem que ser a mais importante das 30 COPs, não há a menor dúvida, porque mesmo nas COPs anteriores, aquela de Paris e depois de Glasgow, que todos os países concordaram em reduzir, zerar as emissões até 2050, agora não, nós precisamos zerar as emissões até 2040. Então esse é um grande desafio da COP30. Fantástico, né? E o senhor traz aqui 2 pontos muito importantes, né? Ação, isso é imperativo, e conscientização. E já trazendo exemplos, né, práticos, e que é o interessante, quando a gente pensa na questão das mudanças climáticas, a atuação é de todos. Não é o governo ou das empresas, somos todos nós, né? É uma atuação de 8 bilhões de habitantes que podem atuar e cada um tem o seu papel. E, Rogério, você trouxe também um ponto interessante, que é essa visão transversal, né? A gente tem 17 ODSs que estão conectadas. Você não tem como ter uma visão isolada de um, porque uma impacta na outra. E aí eu abro o caminho para a minha próxima pergunta. Professor, existe esperança? Olha, nós não temos outra opção, porque a ciência mostra que se a gente continuar com as emissões, com o aquecimento global aumentando, como vem aumentando nos últimos anos, nós podemos chegar em 2100 com 4 graus de aumento da temperatura global. 3 a 4 graus torna praticamente todas as regiões equatoriais no nível do mar inabitáveis. O corpo humano não resistirá mais nessa alta temperatura e umidade. E mesmo essas regiões nossas aqui serão inabitáveis uns 150 dias por ano. O planeta, praticamente, com exceção do Ártico, Antártica e topo de montanha, Himalaia, Andes, Alpes, serão inabitáveis. O planeta ficará praticamente inabitável. Então, esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Não há como não realmente perceber que nós não podemos continuar nessa trajetória. O Rogério falou muito bem também
A gente sempre usou a palavra no plural, mudanças climáticas. A mudança principal global é o aquecimento global, nós jogando esses gases de efeito estufa na atmosfera, queima de combustíveis fósseis, agropecuária, desmatamentos. Mas cidades sem vegetação, elas têm uma mudança climática urbana muito graves, muito graves. Por exemplo, São Paulo, a cidade maior do Brasil, em bairros, normalmente em bairros pobres, zona leste, quase sem nenhuma vegetação, num dia quente do verão, a temperatura ali é 5 a 10 graus mais quente do que a Mata Atlântica do lado. Enorme risco. Não tendo mais árvores e solo, a água cai e gera uma enchente, uma inundação, um alagamento imediatamente. Não tem aquele solo para absorver. A floresta urbana, e é uma iniciativa muito boa em Campinas, ela remove 20 a 30% dos poluentes. E como o Rogério disse, ela cria aquele microclima muito mais saudável para as pessoas terem uma vida muito mais saudável e para a cabeça também. Por exemplo, esse verão muito forte que o Brasil teve esse ano, batendo todos os recordes, como você falou, chegou a 40 graus aqui, mais de 100 cidades brasileiras chegou a 43, 44. Também nós tivemos, em alguns lugares no Brasil, principalmente em São Paulo, até um aumento do suicídio. O clima vai ficando tão inabitável, inaceitável, que leva até a uma perturbação psicológica muito grande. Então, não podemos de jeito nenhum continuar nessa trajetória, senão vamos acabar com o planeta no próximo século. O diagnóstico é assustador e real. Isso quer dizer que, em breve, não teremos mais planetas para os nossos filhos e netos. É realmente muito assustador, mas existe um caminho, né? Existe, sim, esperança, mas que mais importante é agir rápido, todos nós, independente do setor que estiver trabalhando, do momento de vida, todos nós temos um papel muito importante. Isso é um desafio para os 8 bilhões de habitantes da população aqui do nosso planeta. E eu queria terminar agradecendo muito o bate-papo, professor. Tivemos aqui o nosso professor Carlos Nobre, uma das maiores autoridades de mudanças climáticas do mundo. Me permita, por favor, colocar dessa forma. Rogério, presidente do Fórum Brasil de Gestão Ambiental, trazendo um pouco a importância da temática e das ações que são empíricas para que a gente possa reverter um quadro bem colocado aqui, assustador e real. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Professor Rogério, muito obrigado pelo tempo e pela participação aqui do nosso Human Talks. Muitíssimo obrigado. Parabéns